Bom, estamos aqui na aula de instrumentação industrial, né, do curso de área de mecânica do Instituto Federal, tá? A gente vai começar o capítulo 2 agora, da respectiva apostila, que ela coloca exatamente umas variáveis, tá? E eu acho até interessante esse assunto, né? Gente, a parte primeira da apostila, né, ela pode ser um pouco cansativa. Quando começar realmente a parte sensor, o objetivo da matéria, vocês vão ver que a matéria vai dar um salto muito grande, né? Então a gente verifica isso aí. Então tem que ter um pouco de paciência, daqui a pouco a gente está esquematizando, tá? Deixa eu ver uma coisa que eu estou aí. Então, beleza. A gente vai fazer uns comentários até meio assim, para alguns até meio absurdo, né? Mas a gente tem que esquematizar com certeza aí, tá? Pessoal, é o seguinte, uma coisa que eu já venho observando ao longo desses anos, quando eu leciono, que as pessoas têm uma certa dificuldade, às vezes, de confundir o sistema internacional, tá, em relação ao sistema inglês. Tá? E vocês, como engenheiros, vocês não podem sair de forma alguma errando isso, tá? Então, nesse quadro 2.2 aí, né, ele está expondo aí exatamente o conceito de comprimento, né, tal, você tem a massa, né, você tem o tempo, tal. Então, o sistema internacional, gente, está até mostrando o ano aí, 1954, foi quando exatamente ele foi idealizado, né? O principal objetivo dele nessa época aí foi para tentar uniformizar, né, as unidades para serem utilizadas em todos os campos de medidas, em todas as áreas, né, exatas possível, né? Isso aí não foi assim totalmente abraçado a causa, porque não é fácil você mudar uma cultura, tá? As coisas começaram a evoluir exatamente, né, na Europa, né, que lá tem os sistemas de medição. Então, né, aí, como, por exemplo, aqui no Brasil é um país colonizado por um país europeu, né, então, o incrível é que a gente não absorveu isso, né, totalmente, né, a gente utiliza o sistema internacional em vez de usar o sistema inglês, que é um padrão que tem aí, tá? As grandezas básicas do sistema internacional, né, que está aí o comprimento, que é dado em metro, a massa, que é quilograma, né, o tempo é segundo, corrente elétrica ampere, temperatura termodinâmica Kelvin, né, inclusive o Kelvin é o único que não tem aquela bolinha, né, exatamente de graus, né, e intensidade luminosa, que seria a candela. Mas o que eu quero deixar mais ou menos claro aqui para quem estiver seguindo a apostila, eu vou colocar aqui exatamente no tablet. Então eu vou... Tá, joia aqui. Eu vou colocar, então, aqui o sistema internacional, e aqui eu vou pôr o sistema inglês. Tá? Então, na parte do sistema internacional, né, eu tenho aqui o comprimento, né, inclusive tá uma coisinha aqui. Só um pouquinho que troca o pincel. Isso. Então, eu tenho aqui o sistema internacional, e aqui eu tenho o inglês. A aula de hoje, gente, eu vou
chamar a gente pro abraço aí, viu? Vocês podem ter certeza que toda hora eu vou chamar a gente para participar aqui, né? Então, hoje... Então, vamos ver aqui, ó. Então, no sistema internacional, o comprimento é dado em metro, né? Tá aqui o metro aqui. Que inclusive é minúsculo. Minha letra é horrível, gente, mas eu procuro escrever do jeito correto que tem, tá? Se ele é minúsculo. Então, pergunta: qual que é no sistema inglês aí, ó? Escrevam aí, senão eu vou sortear alguém para falar aí. Né? Opa, Guilherme, PE? Polegada, né? Polegada? Ah, tá. Então tá, porque colocou PE, então na verdade, isso, melhorou, é o IN, né, que é o int, né, tá aqui o int, né, que você escreve como IN, tá, que aqui no Brasil nós colocamos como POL, exatamente, tá. Então pergunta, vocês estão no 8º período, relação de polegada para pé. Um pé 12 polegadas. Isso, todo mundo tem que saber isso, né, que ó, um pé é igual a 12 polegadas. Beleza, tá? Bom, então o que acontece? Normalmente no ambiente industrial, vai ser muito comum você ver essa unidade, né, de pés e polegadas, não, a nível de nível, né, exatamente a nível de coisa. Você pode encontrar isso muito, praticamente quando você viaja de avião, né? Chega lá, o comandante fala, nós estamos aqui a 3.000 pés, nós estamos aqui a 10.000 pés, X mil pés. Aí é uma coisa mais normal, porque o comandante aprendeu aquele ali para poder pilotar o avião exatamente naquela parte, tá? Então, assim, neste caso, o metro, ele é o padrão mesmo, com certeza. Bom, nós temos aqui a parte da massa, né? Então não é grama não, gente, é quilograma, com K minúsculo. Desenhos feitos no sistema inglês antigo. E isso é uma coisa interessante que você comentou, porque assim, você não vai achar isso a nível de instrumento, tá? Instrumento para o projeto, não, sim, é igual eu tô falando, mas isso aí é projeto de duto. Eu tô falando instrumento de medição, praticamente, a não ser que você esteja usando um paquímetro, acho que seria uma exceção de mas eu tô falando assim, você vai querer medir a altura de um tanque de combustível. Ninguém vai usar polegada e pé aqui no Brasil, tá? Eu nunca vi, tá? Você vai chegar e falar assim, aquele silo lá tem 70 pés não, 70 pés é pouco, tem lá 700 pés de material. Não, isso não tem. Você vai colocar metro, não, tem 20 metros, 30 metros e tal. Então, o que eu tô falando a nível de variável de medição, sim, é porque às vezes o pessoal concentra muito medição para construção das coisas. Não, a minha área é instrumentação industrial. Ou seja, o meu objetivo daqui umas 2 aulas é ensinar como é que funciona uma indústria, como é que captura essas variáveis, tá? Então, o procedimento de desenho é construção de alguma coisa. Já por exemplo, a instrumentação do avião, acho que seria uma exceção, mas acontece que o avião, ele vem da Boeing, ele vem exatamente dos outros lá, apesar de a gente ter Embraer, né, certinho, mas quando você viaja de avião, ele fala, claramente, nós estamos aqui a 10.000 pés de altura, não sei o que, tal. Bom, então aí é outro aspecto, mas eu tô falando assim, você entrar numa fábrica de cimento, você entrar numa química, alimentícia, e lá falar que o duto tá dado em pés, eu nunca vi, pode até ser que tenha, tá? Eu nunca vi. Lockheed, o que é Lockheed? Você tá querendo dizer Lockheed? Pode falar aí, abre o microfone aí. Não, é porque quando se falou Boeing aí, né, tinha um outro... Boa noite aí, professor, boa noite. Boa noite, aí. Beleza, cara. Porque o Constellation, por exemplo, que era um avião muito antigo, um dos primeiros a serem usados aqui na linha Rio-Sul, né, que era a mais famosa, não, São Paulo-Rio, que era a linha de aviação aí mais famosa do Brasil no início da aviação aqui. Os aviões eram da Lockheed, né, a fabricante americana. E as instrumentações sempre nesse sistema aí que você está acabando de citar.
Isso. Não, o avião é uma instrumentação à parte, né? Porque ele não é uma indústria, mas é muito complexa a instrumentação realmente que tem dentro do avião, tá? Mas eu agora falando no ambiente de instrumentação industrial, né? Eu particularmente eu nunca vi nada passando a parte pé e polegada a nível de armazenamento, seja ele de líquido ou sólido, inclusive tamanho de tanque. Eu nunca vi, particularmente eu nunca vi, mas tudo é possível, né? Então vem agora a pergunta. Qual que seria, então, a unidade no sistema inglês, que seria o nosso equivalente de... Opa! Libras. Na verdade é Libra, né? É porque li, né? Mas tudo bem. É o LB, tá aqui certinho, sem problema nenhum. Então, isso, LB minúsculo. Hoje, gente, eu procuro isso, né? Inclusive, eu vou até fazer depois tem um questionamento para vocês aqui, mas vamos chegar certinho aqui, ó. Então tá, você tem o quilograma e você tem o libra, tá? Isso é até interessante, porque eu acho que muitas vezes as pessoas já podem ter visto, por exemplo, assim, luta de MMA. Quem é que gosta de MMA? Escreve aí no chat aí. Pois é, lá em luta de MMA, normalmente, o que acontece? O peso e a altura dos lutadores, normalmente colocar no sistema inglês. Acho que depende de onde você trabalha. Entendi, pera só um pouquinho. Onde você trabalha... Eu trabalhando só até utilizar a Caterpillar, tudo lá no sistema inglês. Então, bom, Marcos Damasceno, explica aí, por favor. O que é no sistema inglês lá? O que tem na Caterpillar? Eu gostei, me explica aí. Na Sorteg, né? Pode falar, como é que é? Professor, boa noite. Boa noite. Vamos trocar informação, pode falar. É que eu trabalhei lá na Sotrec, autorizada da Caterpillar. Lá, todos os instrumentos e equipamentos eram baseados conforme o fabricante. Então, todas as medidas que a gente trabalhava lá eram no sistema inglês. Era pés, era galões. Dificilmente tinha alguma referência lá que a gente trabalhava no sistema internacional. Ok, beleza. Mas realmente não é comum. Não é comum, não. Beleza, tranquilo. Não é igual eu falei. Não é o convencional, tá? Mas tudo bem, tudo certinho. Se a gente colocar agora o tempo, né? Tá aqui o tempo, a gente tem o segundo. E qual que é a unidade de tempo no sistema inglês? Segundo também. Segundo. Então, fechou. Tá aí certinho. Por que eu estou passando isso aqui agora? Porque eu vou começar a fazer um conjunto de perguntas aqui agora, em relação à matéria. Nossa, aí vai ter nego doidando a cabeça. Quer ver? Olha só. Deixa eu só... Parte aqui para frente e tal. Tá. Então, beleza. Vamos para a próxima página aqui. Bom, então vamos agora discutir, né? Novamente, a gente vai discutir sempre o sistema internacional e o sistema inglês. Tá? Então, eu queria saber o que é força. Por favor, força no sentido da física. O que é força, gente? Libra força. Não, eu estou pedindo o que é força no sentido físico, né? Equação da força. Força MA, muito bem. Tá aí, certinho. Força MA, é máxima de aceleração da gravidade, certinho. Bom, então eu faço uma pergunta para vocês. Massa submetida a uma aceleração. Tá, beleza, tranquilo. Então, a pergunta é o seguinte. Qual que é a unidade? Me fala qual que é uma unidade no sistema internacional, né, de força. Qual que é? Vamos lá, me ajuda aí. Newton, então tá, N maiúsculo, né? O Newton veio de onde, hein, gente?
Não, 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 não. Não é o Newton no sentido, não. O Newton, ele vem de uma subunidade, isso, quilograma-força, certo? Pedro Henrique acertou. Né? Só que é K minúsculo, tá? E vem do KGF, certinho, tá? Então, força mais aceleração, então ela é dada em Newton no sistema internacional, né? Quando você começa a estudar física, você verifica que existe um tal de quilograma-força, tá? Só que o sistema inglês, ele tem os seus equivalentes, tá? Qual que é o equivalente do quilograma-força para o sistema inglês? Isso, muito bem. Moisés de novo acertou aí, ó. Libra-força. Tá vendo? Então, se você tem quilograma-força, a unidade equivalente, que seria o equivalente do nosso, que seria o libra-força. O detalhe é que a relação de um para cá é 10 vezes, né, gente? É x10. Um em relação ao outro aqui. O libra-força em relação ao outro aqui, porque existe uma espécie de um Newton no inglês. Só que ele é x1, ele é a mesma coisa. Como é que ele chama? Oh, tá vendo? Vamos lá, aí certinho. Não vale olhar pro Google não, hein? Não vale olhar pro Google não. Tá vendo, gente? Olha como é que olha só como é que é importante isso. Vocês serão pessoas que irão assinar. Eu entendi a pergunta, Elbert. A pergunta é saber quanto que é 1 Newton? Não. Ah, tá. Aqui no sistema internacional, nós adotamos o Newton. O Newton, ele tem o quilograma-força, praticamente, que a gente está querendo dizer. Tá? Aí, quando você for lá na Europa, né, existe o libra-força, mas existe uma espécie de um Newton deles. Tá? Tem um negócio, licença, pessoal, boa noite. Acho que é slug, eu já vi, não sei se deve ser usado para força. Não é slug, não. Tem um lá do inglês, inclusive o americano usa pra caramba, né? Não sabem? Então vamos lá, tá vendo? Ó, vocês não podem informar sem saber isso aqui. Pound. Tranquilo, gente? O lutador de boxe dá 1.000, sei lá, 1.000 pounds, né? Ou 1.000 libras força. Tá vendo? É isso mesmo, pound. Por isso que eu tô falando. Pessoal, presta atenção, vocês vão ser engenheiros. Vocês vão ser os caras que vão fazer compra de material. Vocês vão assinar documentos. Entendeu? Então, vocês têm que saber isso. Sabe? Às vezes o pessoal fala, né, esse negócio de unidade. Não, bicho, você é engenheiro. Uai, engenheiro, você tem que, para você conquistar exatamente as coisas que você deseja, você tem que falar sempre a coisa certa. Não, pois é, não, o pound e o libra-força, ele, entre aspas, ele é a mesma coisa, sim. Tá? A relação dele é 1. Já o Newton e quilograma-força, existe uma relação de 10 vezes um em relação ao outro. Tá? Então você pode falar o pound, mas você também pode falar o libra-força. Tá? Mas é para não esquecer que existe o pound, porque o pound também é muito utilizado e a gente vai comentar. Libra-força é só... Não sei. Aí você falou... Não sei. Eu sei que, assim, se você escrever 100 pounds ou 100 libras força, é a mesma coisa, tá? É só uma questão de uma relação à outra, tá? Bom, então, beleza. A gente fez aqui tudo certinho. Então, eu vou fazer uma outra perguntinha aqui agora, então. Então, você tem aqui pressão. O que é pressão na física? É uma força sobre uma área? Muito bem, é força sobre a área. Tranquilo, joia, força sobre a área. Tranquilo. Então agora eu vou começar a fazer a arguição oral para todo mundo aí. Né? Fazer a arguição oral com todo mundo aqui. Aqui eu vou chamar de sistema internacional. E aqui eu vou colocar o inglês. Né? Então vamos começar. Aí, já tem 30 alunos, isso é uma coisa boa. Vitor Júnior.
Boa noite. Boa noite. Tá. Ô, Vitor, eu queria que você contribuísse aqui na aula, não fica acanhado em errar, não. Na verdade, assim, né, toda vez que eu faço esse tipo de aula aqui, o pessoal fica preocupado, e é a primeira vez que eu faço remota, tá? Eu queria que você me citasse uma unidade de pressão no sistema internacional. Entendeu? Me citasse uma. Né? Eu não estou falando que ela é obrigada a existir, mas que ela tenha, no mínimo, fundamento. Você poderia contribuir aí na aula, aí, certinho? Bar. Não, bar não é do sistema internacional. Por que o bar não é sistema internacional? Porque o bar, ele nem... Pascal, né? É Pascal. Ah, então você falou Pascal. Não, eu falei errado. Não, a Tô Pascal corrigindo tá agora. Não, Pascal tá certo. Pascal tá certo. Não, sim, o bar, eu tinha falado inicialmente bar mesmo. Uhum. Né? Então, o que eu estou querendo dizer, o que vale o sistema internacional e outros aqui no Brasil, né? Outros a nível do mesmo sistema, o Pascal vale. Então tá, então vamos continuar aqui. Vicente Machado, boa noite. Boa. Beleza, tranquilo? Joia. Você sabe o que é Pascal? Você sabe recitar o Pascal aqui certinho? Recitar? O que quer dizer Pascal na nível do sistema internacional? Quer dizer Pascal? Ah, tá. Newton por metro quadrado? Muito bem, beleza. Newton por metro quadrado, certinho. Ótimo. Vou pegar um outro caboclo, ó. Varney Medeiros, por favor. Oi. Tudo bom, cara? Joia. Uma contribuição. Aí, olha só. Eu não estou falando que ela precisa existir, não. Tá? Mas ela tem que ter fundamento. Uma outra que você poderia, unidade de pressão que você poderia utilizar ela baseado, né, no sistema internacional. Qual que seria? Mas aí não seria um submúltiplo dessa ou múltiplo? Por exemplo, Newton por milímetro quadrado, que dá megapascal. Pois é, concentre-se na pergunta. Como é que você faria aí, tal? Megapascal é uma unidade de pressão baseada no SI. Tá, mas Pascal já falou, quero outra. Milímetro de mercúrio seria? Não, milímetro de mercúrio não é sistema internacional, ele é inglês. Ah, tá. Então, o que eu estou focando agora... Não, bar não é sistema internacional, gente. Agora tá vendo? Olha só. PSI não é sistema internacional. ATM não é sistema internacional. Tá vendo? Ó? Opa, um falou ali, ó. Quilograma força milímetro quadrado. Gostei. Pronto. Quilograma força por milímetro quadrado. Então, beleza. Então, aí, o Varney, o que você poderia expor aqui agora, então? Quilograma força por metro quadrado? Por metro quadrado? Quilogramas força por metro quadrado. Isso. Parabéns, acertou. Tá vendo? Aí o pessoal deve estar falando assim, mas por que o que eu falei antes não vale? Gente, quando você trabalha no sistema internacional, você só pode usar unidades do sistema internacional. Você não pode misturar uma com a outra, não. E é isso que eu exatamente estou querendo colocar na cabeça de vocês, tá? Você não... Então, assim, tudo que tiver em relação Newton e quilograma força, pela unidade de área é válido no sistema internacional e as suas outras adaptações aí, tá certo? Então, ó, Thales, uma outra sugestão, por favor. Tá na linha, tá? Tem áudio aí? Como é que é? Você não pode escrever, viu, cara? Tem gente que fala assim, então eu vou responder, porque aí eu não passo esse assusto aqui total. Tá na linha o cara aí? Às vezes... o cara não tá na linha aí, não. Vamos ver certinho aí. Então, pulou, tá. Samuel Santos. Opa, boa noite, pessoal. Boa noite.
Sua sugestão, sua contribuição, por favor. Ô, professor, minha internet tá meio ruim aqui, que eu tô meio longe do centro da cidade aqui. O áudio seu tá cortando. Sugestão qualquer? Seu áudio aí tá cortando pra gente aqui. Meu está pulando. Só um pouquinho. Melhorou? Não, essa pessoa melhorou. Melhorou ou não? Melhorou. Melhorou? Sim. Tá jóia aí? Pode ir? Então tá lá. Então, continuando então. Aí, Samuel, só contribuição. Professor, quilograma por segundo quadrado aí não dá não, acho que é tensão, né? Não. Ó, primeiro detalhe é o seguinte. Você falou quilograma, né? Isso. Não pode ser quilograma, não. É quilograma... Por segundo ao quadrado, eu falo que Não. É quilograma... Força. Hã? Quilograma força. Não pode errar isso, tá, gente. certo. Tá? Então, o que eu estou comentando é o seguinte, ó. Então, é quilograma força. Por quê? Segundo ao quadrado? Segundo, não. Você tem que usar a unidade diária. Então eu não vou saber, não, professor. Tava fazendo uma... Área, centímetro quadrado. Unidade diária. Deixa, gente, tem que passar esse terror mesmo, porque um dia você vai ser questionado isso na indústria. Entendeu? Uma unidade diária. Centímetro quadrado, igual o João falou. Pronto. Aí. Então, tudo bem. Ele falou centímetro quadrado. Então, vamos falar isso aqui. Ó. Quilograma. Então, você agora. Outra unidade diária. Quilômetro quadrado, então? Quilômetro quadrado. Pode, certinho. Eu não sei se existe isso, né? Quilograma força por quilômetro quadrado, eu não sei se essa unidade ela é extremamente alta. Isso é para terremoto, esse negócio aí, com certeza. Mas aqui a gente não está questionando se existe ou não existe, tem fundamento. Ela tem que ter fundamento. E nunca mais misture um sistema com o outro. Isso que o pessoal está falando de bar, atmosfera, isso não é barril, isso não obedece nem ao sistema inglês e nem ao sistema internacional. Tá? Isso aí pertence a um outro grupo específico, né? Os fabricantes fabricam equipamentos, não estou negando isso aqui não, mas eu estou comentando que assim, é o objetivo, porque quando você for comprar um instrumento, né, quando você for exatamente interpretar o instrumento, às vezes ele vem ou no sistema inglês ou no sistema internacional, ou inclusive nos dois, tá? Então, você vai ser o cara que vai mandar comprar isso. Você não pode errar isso de jeito nenhum, gente, senão vocês quebram uma empresa, vocês quebram o processo. Né? Vocês estão para receber um upgrade na vida de vocês, que é se tornar engenheiro. É bom demais ser engenheiro. Para vocês é bom, nossa, é bom pra caramba. Mas você agora está assinando, você tem que tomar cuidado. Tá, beleza? Então vamos continuar então aqui o procedimento aqui. Beleza, Samuel. Ronan, boa noite, Ronan. Beleza? Boa noite. Isso. Você seria capaz de me dar uma sugestão? Agora é para o inglês. Como é que seria, então? Uma sugestão do inglês? De uma unidade de quê? De pressão. De pressão? No sistema inglês. PSI? PSI. O que quer dizer PSI, você sabe? Agora eu não vou lembrar certinho o que é, não. Então tá. Roberto Chaves, você sabe o que quer dizer PSI? Não. Não sabe? É pound per square inch. Quem falou esse? João Paulo. Pound per square inch. Então aqui, ó, gente, esse P aqui é do pound, que eu coloquei aqui em cima, ó. Pound. Square é o quê? Elevado ao quadrado a polegada. Então aqui, ó. Pound né? per square Então, aqui, ó, pound square inch. Exatamente. Então o que acontece? Quando você fala PSI, você está pegando a unidade de pressão,
Tá vendo? Ó, do sistema inglês e utilizando a unidade de área no sistema inglês. Unidade de força. Oi, como é que é? Unidade de força, né? Unidade de força. Pressão. Desculpa, o PS é uma unidade de pressão, na qual você está pegando uma unidade de força do sistema inglês e dividindo pela área. Tá certo? Por que você tem que saber isso aqui? Porque às vezes a gente ouve umas coisas meio absurdas. Né? Igual, por exemplo, assim, uma coisa, igual eu falei, você pode ir lá, você tem que respeitar, logicamente, a cultura das pessoas, não pode ofender, mas o borracheiro fala assim, eu vou colocar 28 libras aqui no seu pneu. Coitado, ele é borracheiro, ele não sabe isso. Mas ele está falando totalmente errado, ele está colocando 28 libras, quer dizer que ele está colocando uma unidade de peso. Ele vai estourar o seu pneu se fizer uma situação dessa. Tá? Ele não sabe o que é libra. Ele sabe que tem que colocar o número 28 que aparece no aparelho lá. Mas, na verdade, 28 PSI é o quê? É libra força por polegada ao quadrado. Né? E exatamente. Né? Igual o Lucas colocou, ó, libra força por polegada ao quadrado, que é o pound square, que também serve da mesma coisa. Isso é importante, gente, porque vocês vão assinar isso aqui. Vocês têm que saber esse tipo de situação para vocês liderarem essas pessoas. Tá? O objetivo de vocês é vocês se tornarem líderes para exatamente liderar uma equipe lá. Em caso for mexer com manutenção, você vai ser chefe, o gerente do departamento de manutenção. Então, você que vai assinar a situação. Beleza, certinho. Jóia. Deixa eu pegar um outro caboclo aqui. Vamos ver aqui, ó. Ronan falou, Roberto Chá. Roberto Chá, você falou não, né? Pessoal, aprendi agora o que é PSI, não falei que não sabia. Então tá, então agora eu falo uma outra unidade possível de pressão do sistema inglês. Já foi falado Libra por int, né? Aí tu poderia colocar Libra por Pol, né? Tá vendo? Como é que você... Olha só, de novo. O Roberto, olha só, você falou Libra. É Libra força. Desculpa, Libra força por... Isso é muito sério, entendeu, gente? Olha só, vocês são... Eu vou ser bastante legal. Eu não tô aqui para arregaçar ninguém, não. Você vai ser um engenheiro federal. Então, o que acontece? Você vai ser sempre observado e questionado. Né? Desde o pessoal aí, eu falo assim, gente, começa a dar um jeito no inglês aí também. Tá? O inglês é fatal. Em inglês é fatal. Tá? Então, o que acontece? Você tem que sempre procurar falar o correto. Você sempre vai ter que falar o inglês correto, sabe? Porque o dia que você tiver essa oportunidade de liderar essa equipe, você tem que falar tecnicamente. Agora, logicamente, gente, né? Você não pode humilhar o outro cara lá de baixo. Igual eu falei o negócio do borracheiro. Não é assim que a vida funciona, né? Você chega e fala assim, o cara falou 28, você deixa pra lá. Entendeu? Não vai corrigir o cara, não. Tem uns caras lá de mecânica, os caras têm um braço tamanho de um tronco de árvore, aí o cara te dá um soco e te mata. Não é assim, não. Você chega e fala, não, gente, olha isso aqui, papapá. Na base da educação, você conquista muitas coisas sempre e ganha respeito, que eu acho que é o mais legal de tudo. Você vence na vida nessa parte aí, mas você tem que procurar falar correto, principalmente quando você estiver perto da diretoria. Porque o dia que tiver diretoria, esse cara tem perfil, não tem perfil. E às vezes você não entende isso aqui. Eu tô falando porque eu já passei por isso. Eu já errei. Não tem vergonha de falar que eu errei, não. Mas eu errei e procurei acertar porque eu queria minhas ambições. Então, procurem isso. Então, assim, pode parecer meio bobinho que eu tô passando aqui agora, mas é para você verificar que, assim, o que você vai escrever no e-mail tem que estar com português absolutamente correto, não pode ter erro nenhum. O que você exatamente for pedir uma compra, tem que estar. Você pode ter a letra desgraçada, mas ela estando desgraçada, mas conseguindo exatamente você, não tem problema nenhum, não. Esse que é o que eu posso falar para vocês, que eu já passei na minha vida, que eu acho que vale a pena, com certeza. Tá bom, gente? Então, desculpa, vão lá de novo. Tá toda hora pulando o negócio aqui, só um pouquinho, peraí. Marcos, tá falando com quem? Ele saiu? Como é que é? Não, falando comigo, professor.
Ah, tá. Ô, Roberto, desculpa. Tá. Então, Libra, força por pé. A possibilidade. Por pé. Aí seria unidade de pressão, né? Ao quadrado. Por pé. Libra, força por pé. Ao quadrado. Ah, beleza. O pé é FT, né? A gente vem de foot aqui, ó. Tá? Então, um pé seria um foot, tá? FT minúsculo. Beleza, tá vendo, ó? Só para esquematizar aqui. Obrigado, viu, Roberto? Fica com Deus certinho. Ô, Lucas, eu não vou nem perguntar para você que você sabe tudo. Então, eu vou pular outra aqui. Paulo Henrique. KSI? Ah, tá. Tá. Tudo bem, entendi. Paulo Henrique. Opa. Tudo bom, cara? Uma contribuição sua aí, você pode fazer, por favor? Vamos lá. Podemos colocar aí pound por pé ao quadrado. Isso, certinho, ó. Pound por pé ao quadrado. Certinho. E aí vai um monte, né? Desde que você utilize o inglês aqui no denominador, pela sua unidade de área embaixo. Tá certinho. Sem problema nenhum. Beleza. Joia. Vamos agora, então. Pessoal, alguma dúvida? Posso continuar, gente? Pode, professor. Sem dúvida. Então, agora que vai gerar dúvida mesmo. Quer ver? Então, assim, ó, vamos começar uma coisa chamada vazão. Ô, gente, vazão tem dois tipos de vazão. Está boa, professor, vamos... tá de boa. Gente, existe dois tipos de vazão. Existe a vazão volumétrica. E a vazão mássica. Então, tá aí, ó. Eu queria que alguém explicasse a diferença das duas e por que você tem que saber essa diferença. Isso é fundamental. Vamos lá. Qual que é a diferença de vazão volumétrica? Um é volume por tempo. E a outra é massa por tempo. Tá, mas tudo bem. Isso aí é a consequência da unidade. O que é que você fala para mim é o fundamento. Né? Por que eu tenho... assim, por que tem hora que eu preciso saber vazão volumétrica? Né? Porque se a densidade for 1, as duas são iguais. Né? E por que tem hora que eu tenho que saber a mássica? Aí está o pulo do gato. A diferença está na compressibilidade do material transportado? Não. No caso aí, ô Elbert, a volumétrica é quando eu tenho que saber, por exemplo, qual o volume que passa por uma determinada área em um período de tempo? Tá, então eu vou melhorar a pergunta, então. Com a finalidade industrial, tá? Qual que é a finalidade industrial de eu saber que da volumétrica da máscara? Variação de temperatura, feira de medição. Não é isso não. Qual que é não tem a ver com... Acho que a volumétrica tem a ver com a medida de vazão, de fluxo do fluido que tiver e a mássica, acho que da massa que tiver, quantidade. Acho que a diferença é só de quantidade. Uma do fluxo e a outra de massa mesmo, de material que está passando. A máscara, eu posso considerar aí, no caso, um tipo de fluido volátil, um gás, sei lá, quando preciso fazer a medição dele. Você já tem um volume de controle. Um de cada vez falando, né? O debate tá bom, né? Ficou beleza aí. Esquentou, é boa essa aula. Não, vai dar tudo certinho. É bacana. Vamos em frente aí, ó. Então tá. Pessoal, não é isso não. Deixa eu ver se você... Desculpa, Moisés, pode falar, Moisés? Quando você tem um volume de controle já definido, você utiliza a vazão máxima para saber qual é a massa que passa dentro desse volume de controle já definido. Como é que é controle definido? É porque o seu áudio não tá um pouco legal, não. Devagarzinho. Tá.
Você tem um sistema térmico, geralmente você tem um volume de controle já definido. Então, não adianta colocar mais alguma coisa ali dentro que não vai entrar. O que você consegue controlar é a massa que passa por esse volume de controle. Tá. Começou, eu até achei que você ia encontrar a resposta, mas não é bem isso, não. Tá? Eu estou falando assim, o motivo, por exemplo, por que alguns processos industriais eu tenho que trabalhar com a vazão volumétrica, aprendeu com o Bruno, né? E tal. E outras precisam da vazão mássica. Então, o que eu quero dizer? Então, eu vou dar uma pista para vocês aqui. Ó. Olha só, todo mundo aqui, eu garanto que a maior parte deve dirigir, né? Tal. Então, por quê? Então, olha só, presta atenção. Por temperatura? Oi, como é que é? Porque você tem variação de temperatura? Não. Olha só. Por que você precisa... não é é independente aqui. Então, vamos concentrar na pergunta. Olha só. Por que na injeção eletrônica do carro, tá? A injeção eletrônica do carro, né? Você tem o armazenamento do gasolina no tanque, ela é volumétrica, e por que quando o carro anda, a centralina, lá o sistema de gestão de combustível, precisa da máscara? E é tudo gasolina. Não mudou densidade, não mudou temperatura. Olha só. Isso, então olha só. Por que o combustível que está dentro do tanque do carro, você precisou da vazão volumétrica? E por que para o carro andar, a mesma gasolina, você precisa da máscara dela? Pronto, agora vai. Ô, professor, porque a máscara, ele te traz a quantidade de material, aí dentro lá da injeção do carro, ele te dá realmente a relação de massa que vai misturar ali o gás, o combustível, é isso? Opa, tá melhorando. Tá melhorando, tá vendo? É só pressionar, o pessoal começa a sacar. Tá vendo, ó? É porque é mais fácil, né, fazer a relação estequiométrica usando massa. E, por exemplo... Como é que é? Você falou uma coisa bonita. Relação o quê? Estequiométrica. Exato! Muito bem. Então, pergunta pro resto. O que é equação estequiométrica, hein, gente? Pô, tá todo mundo tá aí. Um outro aí, ó. Ele acertou. Equação estequiométrica. É onde você vai fazer o balanceamento dos agentes envolvidos ali. Perfeito! Para poder possibilitar a explosão na câmara de combustão e fazer o motor andar. Aí, falou tudo. Aí, pronto. Vamos ajudar todo mundo aqui agora? Ô, gente, ó, teve uma coisa que você aprendeu lá na... Isso entra em equilíbrio de energia. Exatamente. Ó. Tem uma coisa que vocês aprenderam lá no curso de Química, que é equação estequiométrica. Tá vendo? O pessoal deve ter visto aqui. Infelizmente, né, algumas escolas de segundo grau, né, nem chegam a ensinar isso aqui para os alunos. Sabe? É uma coisa muito chata, porque o que acontece? O cara faz o segundo grau, né, perde certos conhecimentos, e exige uma coisa que eu acho muito chata. Eu até vou colocar uma situação que no ensino isso eu aprendi. Tá vendo? Olha, gente, olha o nível da coisa, né? Então, o que acontece? Você entra lá no segundo grau, né? Retiram certas coisas de você, aí na hora que cai na engenharia, né? Porque você precisou de fazer engenharia, não foi lhe passado isso. Isso é uma coisa muito ruim, sabe? Isso atrapalha a situação. Pessoal, existe um tal de cálculo estequiométrico que você fazia lá eu pelo menos aprendi isso aqui no segundo ano de Química, né? Que você tinha que fazer um tal de balanceamento da equação, não é isso, gente? Escreve aí, não era balanceamento? Isso. Né? Nossa, balanceamento parecia que você tinha que pegar o negócio, dar uma balançada na cabeça dele, né? Aí, você tem que balancear. Aí você tinha que colocar um tal de 1/2 aqui, ó. Né? Porque o H2 bate com o H2, o meio do 2 aqui vira o oxigênio, tá? Então, beleza. Então, pergunta, acho que tirando pro Lucas aí que já sabe a resposta, né, certinho. Por que você tinha que fazer o balanceamento?
É porque eles têm, igual tá aí, né? Eles existem em diferentes estados na natureza, né? Em equilíbrio, né? Em menor estado de agitação e tal, igual o gás oxigênio, o gás hidrogênio. Aí a mistura deles, eles misturam de uma forma que, ao as moléculas separarem, você forma algo que é estável, né? Aí, por isso que ocorre o balanceamento. E pelo número de mols, ele te dá o número de material, né, que é formado pela equação. Aí, ó. Então, ó, vamos pegar os outros comentários aqui feitos. Vamos fazer uma receitinha certinho para todo mundo aí, certinho. A Steph falou, para sair a mesma máxima que entra. Né? O outro falou lei da conservação da massa. Você falou mol, cara. Ó, você falou uma coisa muito legal. Você falou mol. Né? Então, beleza. Então, vamos até colocar aqui, ó, o mol. Né? Quanto que vale o mol, hein? Como é que vale o mol, hein, gente? É 1,6 vezes 10 a menos 19, alguma coisa assim? 6,02 vezes 10 a 23. Foi mal. Tudo bem, tudo bem. Esse número aqui foi feito um cara chamado Avogadro. Tá. Esse que é o tal do número de Avogadro. O Lucas colocou aí, ó, o número de Avogadro, tá vendo? Ó? Então, pessoal, é o seguinte. Vocês já viram que eu sou um péssimo desenhista, né, tal. Isso aqui é a tabela periódica, mais ou menos aqui, né? Tá aqui a tabela periódica, tal. Então aqui você tem o hidrogênio, aqui você tem o hélio, tal. Ó, gente, então, por exemplo, se você pegar um caboclo aqui dessa tabela aqui, faz com que você pega, por exemplo, o sódio. Né? O sódio está aqui mais ou menos. Ó, o sódio é o Na, tá? Então, você tem o número atômico e você tem o número de massa dele. O número de massa do sódio, ele é 23. Me pergunta como é que esse cara que fez isso aqui não, tá, gente? Porque isso aqui eu já até perguntei para alguns professores de física, eles têm uma certa dificuldade de me explicar isso aqui também. Mas esse caboclo aqui, ele conseguiu comprovar que 23 gramas de sódio tem 6,02 a 1023 moléculas. Sabe? Como é que ele provou isso? Não sei, gente, mas ele provou. Sabe? Então, o que acontece? Esse equivalente a mol, que exatamente o colega falou aí, ele bate. Então, aqui, ó, você tem aqui 1 mol de hidrogênio, né? Então, aqui você tem 1 mol de hidrogênio. Aqui você tem, na verdade, meio mol, né? Em relação ao outro que você tem, que foi o seu reagente aqui, ó. Tá? Então, nesse caso aqui vai virar um O para fazer o equilíbrio estequiométrico, tá? Ô, gente, quando não existe o equilíbrio exatamente dos mols, né, dos reagentes aqui, vai dar uma coisa chamada insumo, né? Vai dar exatamente uma sobra. Então, se eu tirasse o meio do oxigênio aqui, você teria H2 mais O. Tá certo? E o que iria acontecer? Por exemplo, os carros antigamente, que era carburador, como é que eles funcionavam? Você tinha o acelerador que puxava um cabo de aço, que ele ia lá exatamente no carburador e puxava uma borboleta. Aí, o que acontece? A pessoa pisava, e aí o que acontece? Ela injetava, né, mais oxigênio em relação à gasolina, porque a gasolina é combustível, o hidrogênio que também é um combustível. Então, o que acontece? Ele injetava mais oxigênio, e aí ele produzia uma reação química, mas ele gerava insumos. Esses insumos era o quê? Era fumaça, era poluição. O carro de injeção eletrônica, gente, não é para o carro ficar eletrônico, bonitinho, para vender mais, não. Isso foi um apelo ambiental, tá certo? Para que os carros não fossem emitir exatamente insumos da reação química. Porque o ser humano, na hora que está acelerando lá no carburador, ele não é capaz de prever se ele apertou mais ou menos a borboleta lá do carburador e injetar mais ou menos poluição. Diferente da injeção eletrônica, agora já tem uma coisa diferente. Você tem uma bomba submersa no tanque. Ela envia uma vazão mássica, ou seja, ela manda uma vazão calibradinha, entendeu?
que ela cai exatamente no bico ejetor, que é um motor de passo, então ele vai para frente, vai para trás e deixa passar a quantidade correta de combustível, de tal maneira que é o seguinte, o sensor lambda pega o oxigênio que está entrando, né, nas variações de temperatura, tudo certinho, combina com a vazão máxima que está entrando aqui para gerar a melhor reação química. E essa melhor reação química produz a melhor explosão e o carro solta menos fumaça na saída. Então, quando você tem um equilíbrio dos mols, você não gera insumos depois da reação química, ou seja, você não gera poluição, você não desperdiça material. Pessoal, olha só, eu não sou engenheiro mecânico, mas eu sou um excelente observador, né? Então, quando eu vi o pessoal lá com maçarico, exatamente utilizando lá para fazer soldagem, então você tem lá você tinha lá o acetileno e você tem o oxigênio. Estou falando bobagem ou errado aqui? Me corrigem aí. É isso mesmo? É isso mesmo? Acetileno e oxigênio, concorda comigo? Isso aí. Então, o que acontece? Hoje é LP. Bom, eu não sou engenheiro mecânico. Mas uma coisa que você vê claramente se você abrir mais um em relação ao outro, você vai ter uma formação da chama totalmente incoerente. Se você jogar muito combustível, você vai ter uma chama que tende exatamente a apagar a parte do oxigênio. E se você colocar muito oxigênio, a chama fica pequena nessa parte. Então, o que acontece? Quando a pessoa vai fazer exatamente a parte da solda lá, ele tem que colocar o quê? A vazão máxima correta dos dois. Porque os números de mol de acetileno em relação ao de oxigênio tem que gerar uma reação química para ter a melhor produtividade da situação. Vazão volumétrica, gente, você utiliza para abastecer tanque, por exemplo, a Copasa. A Copasa está bombeando água. Se a Copasa está bombeando água, ela quer encher uma caixa d'água. Aquilo é vazão volumétrica. Uai, tem vazão volumétrica dentro do seu carro? Lógico que tem. Na hora que saiu da bomba de combustível, X litros lá, foi lá e abasteceu exatamente o seu tanque. É aí que contabiliza na máquina lá quanto de combustível está no seu carro. Aquilo é uma vazão volumétrica. Focalizem que a vazão volumétrica numa indústria, ela é importante para estoque, ela é importante para produção. Ela tem exatamente o aspecto, digamos assim, de produção ou criação de alguma coisa. A mássica, ela é importante para reação química. Você precisa que os mols se combinem. Você precisa que gere uma reação química que não gere desperdício. Então, eu já entrei em indústria petroquímica, quando vai lá exatamente, se você pegou petróleo e você gerou uma determinada temperatura, você jogou outros reagentes lá, se você não houver uma combinação correta desses reagentes, você joga fora. E hoje, com o mercado exatamente competitivo, você não pode desperdiçar nada do que você fez. E aí, no final, você vai ter o produto, não gera o problema ambiental e faz a situação. Em compensação, para gerar essa reação química, você tem que ter um estoque. Isso foi feito pela análise volumétrica. Pegar uns comentários que o pessoal falou. Joia, só um pouquinho, por favor, aqui no chat. Pegaram a Ferrari F1 por causa disso. Eles estavam roubando a vazão máxima e descobriram que por causa do cheiro dos gases, barulho. Uai, não sabia, obrigado. Não sabia desse negócio, tá? Licença aí, Perfeito, não, seja à vontade. Pegaram eles, o motor estava com uma eficiência muito melhor, principalmente em reta. Aí os engenheiros da Mercedes começaram a perceber um barulho diferente, ficar perto do box dela quando ela chegava com o carro. Aí sentiram um cheiro diferente do escapamento. Aí pediram para investigar, o dispositivo lá que mede a vazão máxima do combustível estava desregulado, estava fora do regulamento. Ou seja, eu estava tendo uma mistura muito mais rica do que a prevista no regulamento e isso estava entregando uma potência maior aos meus motores. Aí ela foi punida, por isso que esse ano ela está para trás aí. Obrigado. Entendi. Gente, tá vendo? Ó, isso que é o detalhe. Outros comentários aí, por favor, gente aí no chat aí. Né? Ô, professor, você sabe o que aconteceu com a Volkswagen?
como é que foi aquela... O escândalo da Volkswagen teve exatamente a ver com isso aí, ué. Né? Eu posso explicar para você o processo eletrônico, tá? Então, só para explicar a eletrônica, aí vocês jogam aí na parte da mecânica certinho. Olha o que os caras fizeram, bicho. Pô, é brincadeira, cara. Não, bom, os caras chegaram e chegaram assim, nós precisamos de fazer um teste maquiana para... exatamente. Então, o que acontece? O carro, quando ele está parado, acho que ele, se eu não me engano, ele está na pior situação de poluição que tem. Na que ele está parado lá, está na marcha vazia, tudo certinho lá. Então, o que os caras imaginaram? Fazer o seguinte, para validar o carro, ele vai estar parado. Então, o que a gente faz? A gente troca o algoritmo de injeção para ele poder passar. Entendeu? Toda vez que ele cai no ponto morto lá, né, o sistema percebia que o carro não estava andando, né, que não tinha velocidade, então o sensor indutivo da roda lá não pegava, a centralina percebia lá, estava fazendo, então tá. Então aí mudava o algoritmo. Ou o negócio assim, depois de ficar mais de um minuto parado, ele troca para um outro algoritmo também. O negócio foi... Professor, só te eu vi uma vez que era quando ia pro dinamômetro. Que tinha um sistema que mudava o algoritmo quando ia fazer o teste. Perfeito. Então, se é o dinamômetro, se era o sensor indutivo que pega a velocidade da roda, aí tem criatividade para tudo que é a situação. E aí mudava esse algoritmo e ele passava nos testes ambientais. Porém, quando o carro voltava à velocidade normal, acima de X km por hora, ele mudava o algoritmo para o carro ter potência para justamente eles ganhar dinheiro. Então, alguém descobriu maracutá, isso virou um dos maiores escândalos da Volkswagen, né? Mandou um monte de gente embora por causa desse negócio aí, que foi essa treta aí que teve aí, né? Então alguém conseguiu comprovar com o carro andando que ele não estava seguindo as normas ambientais. Tá? Então, é o que eu estou comentando, tá? Uma hora pega com certeza, e quem foi o cara que liderou, teve essa ideia, pode ter ficado bonitinho lá durante os 10 anos. Basta pegar, a gente acabou o crédito, né, da Volkswagen, o Volkswagen sofreu pra caramba nesse aspecto aí que acontece. Então, houve uma mudança na equação da vazão máxima do combustível em relação ao oxigênio lá, para fazer o carro passar no teste lá. E aí, quando o carro andava, o carro poluía o ambiente todo. Entendeu? Então, não é brincadeira esse negócio aí mesmo, não. Tá? Bom, então, agora que a gente já viu a parte da vazão, vamos agora conversar sobre vazão mesmo. Tá? Então, vamos colocar aqui. Beleza. Outro comentário, por favor? Alguma sugestão aí, gente? Pode continuar, então? Então, tá. Então, gente, vazão é dado pela letra Q. Tá? Então, o que é vazão? O pessoal no início colocou lá que era volume por unidade de tempo. Aí, certinho, ó. Né? Perfeito. Né? Então, volume seria, por exemplo, né, ó, metro cúbico por segundo. Né? A gente pode desmembrar isso aqui, né? Como é que a gente desmembra isso aqui? Ó? Eu vou colocar, por exemplo, aqui, ó, vou pegar um M aqui e um S. Então vai ter aqui, ó, um M sobre o S e multiplicar por metro quadrado aqui, ó. Esse cara aqui chama velocidade. E esse caboclo aqui que chama área. Então, gente, volume por tempo é a mesma coisa de velocidade vezes a área. Por que você tem que saber isso? Porque tem uns sensores que nós vamos estudar na parte de vazão, ele encontra a vazão pela variação da área. Tipo o rotâmetro, tá? A gente vai estudar o rotâmetro. O rotâmetro varia a área, então a gente encontra a vazão. Tem uns que pegam pela velocidade, tipo o medidor eletromagnético de vazão. O medidor eletromagnético de vazão? Você vai descobrir a vazão de um líquido pelo eletromagnetismo? Sim. Vocês vão aprender comigo isso aqui, aguardem. Essa primeira parcela da parte da matéria, gente, eu só estou equilibrando todo mundo aqui. Tá?
Quando nós chegarmos no capítulo 4 até o final, aí vocês vão ver como é que a matéria vai dar um salto totalmente diferente, né? Porque eu vou pegar o fenômeno físico e explicar como é que põe a prática, tá? Não tem nada de cálculo, não é objetivo do curso de instrumentação. O objetivo do curso é para vocês enxergarem novas possibilidades de como é que a física funciona em nosso benefício na mecânica, na automação, tá? Esse que é o objetivo do curso aqui. Porém, existe um outro tipo de vazão, né? Veja bem, não é que é outro tipo de vazão, não. A vazão também pode ser encontrada pela pressão diferencial, tá? Isso aqui a gente vai ser o primeiro tipo de vazão que a gente vai ver no capítulo 5. Então, a vazão diferencial aí depende de um tal de K, que é o formato do duto, pela raiz quadrada da variação de pressão de entrada e saída. Alguém já trabalhou com placa de orifício, tubo de Pitot, né? O tubo de Pitot também e tal. Não, tubo de Pitot não. Placa de orifício e venturímetro. Eu falei tubo de Pitot, não, é venturímetro. Alguém já trabalhou com algum dos dois? Placa sim, aí ó, tá vendo? Então placa de orifício, ele bate com isso aqui justamente com venturímetro, tá? Nós vamos discutir isso aqui, né? Então vamos aguardar, tá? Vai estar tudo certinho aqui. Então, voltamos de novo aqui, seção arguição, né? Quem não achou que não ia falar, vai falar agora. Vamos lá, primeiro é Anderson Fernandes, boa noite. Tá na linha aí, Anderson Fernandes? Oi, boa noite, beleza? Você tá sem microfone? Ah, tá. Aí, cara, faz uma contribuição, né? Eu quero uma unidade, né, do Sistema Internacional ou correlatos, né? Que para você encontrar vazão, né? A equação tá aqui, ó. A equação tá aqui certinho. Como é que você poderia contribuir, então? Uma sugestão. Não pode metro cúbico por segundo, já passei. Outro, por favor. Litro por hora. Interessante. Vamos verificar aqui que é o litro por hora, né? Então, ele colocou o litro por hora. Então, o que é o litro? O litro é o decímetro, né? Por 3.600 segundos. Tá vendo? Então tá certo, porque aqui, na verdade, ele quis dizer que era o decímetro cúbico por segundo, né? Seria uma variação disso aqui. Então, o litro por hora, né? A litro por hora vai dar quase caixa d'água, né? Porque você não vai fazer uma unidade de coisa. Então, o normal seria mesmo o litro por segundo. Então, quando você fala litro por segundo, você quer falar caixa de leite por segundo, né? Fica uma coisa para verificar, tá? Então, litro por hora é uma unidade muito grande, né? Que você vai ter que colocar, tipo assim, 200 litros por hora, né? Que seria meia caixa d'água por hora. Beleza, Anderson, joinha. André Couto, sua sugestão, por favor. Tá na linha, André? Tô sim, boa noite. Isso, vamos lá. Qual que seria a sua contribuição? Litro por minuto. Como é que é? Litro por minuto. Mas ali já passou. Pega outra aí, ué. Sem ser litro. Centímetro cúbico por segundo. Muito bem, ó. Centímetro cúbico por segundo. Isso aqui é mangueira do jardim, mais ou menos. É. Perfeito? É mangueira do jardim, concorda comigo, gente? Né, ó, a mangueira do jardim, você tem o duto dela lá, ó, quase centímetro cúbico por segundo. Vários, né? É isso aí, ó. Certinho. Ficou bom, é. Beleza. Obrigado, parabéns. César Camargos. Boa noite, pessoal. Boa noite, beleza. Sua sugestão. Milímetro cúbico por segundo? Milímetro cúbico por segundo. Isso aqui deve ser vazão do sangue, né? Bem pequeno. Né? É bem pequeno. E aí, beleza, César. Esse que é o objetivo. Você teve uma noção do que uma coisa, essa unidade é muito grande, ela é muito pequena. Entendeu? Você já tem que pensar ter esse tipo de percepção.
Eu não estou querendo dizer que existe essa unidade. Eu nem sei se existe milímetro cúbico por segundo, mas ela tem fundamento. E ela tendo fundamento, fala assim, não, isso aqui é mais ou menos uma coisa bem pequena, né? Você já começa, perfeito, parabéns. Cleberson, boa noite. Boa noite, professor. Isso, tranquilo. Você tem alguma sugestão aí para acrescentar aqui para nós aqui, ué? Dia a dia eu uso muito metro cúbico por hora. Metro cúbico por hora? Uso muito. E o que você faz de metro cúbico por hora lá? Vazão de bomba, né? Bombeamento. Vazão de bomba. Perfeito, certinho, tá? Então, joia, parabéns, Cleber, certinho. Algum comentário a mais? Não, quando você for falar aí de vazão máxima aí, tem um medidor novo para mim, né? Novidade para mim no mercado, que usa um efeito Coriolis. Sim, eu vou ensinar. Nossa, ele é muito top. Para mim, nossa área ele é assim, o que tem de melhor hoje, né? Para medição de combustível. Perfeito. Você sabe como é que funciona o efeito Coriolis? Eu estou estudando um pouco sobre isso aí, né? Se tivesse que falar grosseiramente, é o mesmo efeito do ricocheteamento de uma mangueira, né? Se você passa... Perfeito. Pode ser. O efeito mangueira não. Varia com densidade, varia com temperatura, esse efeito, né? Essa frequência de vibração aí. O Coriolis está na apostila, tá? Que você comentou isso aqui. Vou ensinar como é que funciona o Coriolis, tá? Vou ensinar ele. É objetivo, inclusive, da matéria. O Coriolis, caso você queira, na apostila está na página. Opa, estou abrindo aqui, ó. Já que você fez essa curiosidade, eu, né? Não vou passar agora, porque eu quero passar surpresa, né? Com certeza. Aqui, ó, na página 106. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui, ó? Eu vou ensinar o Coriolis, tá? Vou explicar como é que funciona, como é que o cara... 105, 106. Eu vou explicar como é que o cara imaginou essa loucura aqui, tá? Aguarde. Vai dar tudo certinho. Obrigado, viu, Cleber? Valeu aí. Beleza, então vamos lá aqui, ó. Então... Fabrício Passos, tudo bom? Boa noite. Boa noite. Isso. Cara, agora não é mais sistema internacional com relatos, não. Eu quero inglês. Você tem uma sugestão do inglês aí? Do inglês? Um minuto, professor. Do inglês. Aí, ó, unidade diária no sistema inglês. Polegada. Polegada cúbica. Sobre segundo? Parabéns, né? Também não é difícil. Uhum. É só você utilizar o que é do inglês. O segundo, ele pode ser usado tanto no inglês como no sistema internacional. Eu acho que é a única unidade que permite. Tá? Desculpa, ela e Ampere, se eu não me engano, tá? Porque Ampere vem do segundo e tal. Então, o que acontece? É a única. O que é Y? Nossa Senhora, YD... Jarda? Não, Jarda não é inglês, não. Jarda não é inglês. Jarda é a unidade, eu acho que é americana, inclusive para negócio de futebol, se eu não me engano. Mas Jarda não é, não, tá? É uma unidade americana, perdão, unidade americana, tá? Não é sistema inglês. Beleza, cara. Joia. Guilherme Souza. Opa. Boa noite. Sua contribuição aqui, como é que faz? Como é que é? Sua sugestão, sua contribuição de uma unidade de vazão no sistema inglês. Qual? Tô tentando imaginar outra. Não. Pé cúbico por minuto existe? É pé cúbico por minuto? Por minuto? É lógico que existe, parabéns, né? Também não é difícil. Nunca mais agora vocês vão sentir essa dificuldade. Nunca misture o inglês com o sistema internacional.
E tenha uma coisa que é importante, que eu achei isso legal que o pessoal comentou hoje, é a ideia da dimensão na coisa. O que é um pé cúbito? Pé cúbito é um cubão, né? É tipo uma bola de futebol que fosse no formato de um cubo. E isso passando a cada 60 minutos. Tá vendo? Então tem que passar, tipo assim, né, uns 30 pés por minuto, seria 30 bolas de futebol, mais ou menos, né? Logicamente, uma bola quadrada, que eu tô querendo dizer. Você tem que ter esse tipo de noção, tá? E não ficar concentrado na equação, sabe? A dimensão é aquilo ali, dá mais ou menos certinho, que é o ponto de questão. Beleza, cara? Certinho. Eu falei com o Fabrício, né? Guilherme Souza agora, é isso? Não, você falou comigo agora. Tá, então, desculpa, Gustavo Henrique. Boa noite, Justus, beleza? E aí, beleza, Jóia? Galão é? Em inglês? Não, galão não é. Gente, galão não pertence a nenhum dos dois. Galão é uma unidade inventada aí. Ela não pertence. Tá? Polegada cúbica por hora? E o barril? Barril também não tá no jogada, não. Polegada cúbica por hora. Pode, certinho. Tá? Não tá, não. Tá, não, né? Não. Ian, última sugestão sua aí. Boa noite. Beleza, boa noite. Pode... Pé cúbico por segundo? Pé cúbico por segundo. Ó, isso aí é bola de futebol por segundo. Certinho. Então, gente, parabéns. Certinho, tá? Obrigado, Ian. Então, gente, olha que coisa meio assim... Eu falei, cada um trabalha na empresa, né? Cada empresa tem uma norma lá, tal. Eu tinha um colega meu que ele trabalhava ali na Servran, que faz cerveja, não é isso? Tá ali, faz a cerveja, esse negócio tudo. Lá tem uma unidade de produção de cerveja. Olha só, lá tem uma unidade de produção de cerveja. Se trocou, ou ele me falou e era outra coisa, eu não estou aqui para questionar, não, porque a aula está sendo filmada. Depois o pessoal, não existe aqui não, mas eu tinha um colega que trabalhava lá. Quando ele falou essa unidade de vazão, né, de produção de litro, eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, alguém consegue imaginar a unidade de vazão de produção de cerveja que é feita lá ali em Joatuba ali? Alguém tem uma ideia? Não sei, professor, não sei. Não, é uma coisa tão inacreditável que você fala assim, gente, existe isso? Deve ser muito, porque o povo bebe pra caramba. A demanda é alta, né? Com certeza é alta. Muito alta. Never, nenhuma sugestão? Tonéis por hora, não? Como? Tonel? Não, gente, sistema internacional. Internacional? Sistema internacional. Deve ser por segundo, né? Porque é muita coisa. Não, é por turno. Então já coloquei a unidade baixo. Por turno, né? Então o turno seria de 6 horas, né? O turno seria equivalente a 6 horas. Quanto que vale o cara aqui de cima? Litros por turno? Tem litros. Tá? Quilolitros? Hectolitro. Cara. Diz que uma produção boa lá, que ele comentava lá, seria 10 hectolitros por turno. Tá aí, entendeu? Igual eu tô comentando. Isso tudo que a gente conversou aqui agora, essas unidades, eu não sei se elas existem, não, mas elas têm fundamento. Entendeu? Igual essa hectolitro por turno aqui, ó. Se isso aqui é uma medida referência para eles lá, ó, é o que vai fazer da situação, o hectolitro, porque hectolitro já multiplica por 10, mas 10 mil, né, a cada 6 horas, então é cerveja pra caramba que produz aqui, entendeu? Então chega o engenheiro de produção, qual que foi a produção? 9.500 hectolitros. Um hectolitro, 100 litros. Então 100 litros vezes 10 mil, você vê que dá líquido pra caramba. Tá? A cada turno de 6 horas.
né? Que aí vai conseguir alimentar todo mundo com essa quantidade de cerveja aí que precisa. Bom, então, a gente já esquematizou. Opa, só um pouquinho aqui. Ué, travou o negócio aqui. Travou? O pessoal tá me ouvindo? Como é que é? Estamos ouvindo, sim. Ah, tá. Aí travou o meu negócio aqui. Ah, tá. Ah, pronto, beleza. Bom, então, nesse capítulo que a gente comentou agora, que é o capítulo 2, que inclusive eu gosto de passar ele rapidinho. Não gosto de ficar muito nessa discussão, não. O mais importante é você entender a diferença das duas variações, dois universos de variação, né? Tanto o sistema internacional quanto o sistema inglês. E seria legal também, às vezes você pode verificar que essa apostila ela é rapidinha para você poder pegar o detalhe das unidades, entendeu? Você tem muita coisa rápida ali de acesso rápido, simbologia e tal, tá? Que isso aí vale a pena. Tá? Então, tá aqui o sistema internacional completo, tá? E aí vai mostrando unidade em cima de unidade. Igual eu falei, esse material complementar, tá, gente? Eu vou passar uns exercícios lá no AVA para vocês começarem a fazer, tá? Daqui a pouco eu começo a verificar como é que eu vou passar esses exercícios lá. E aí, consultando a apostila e vai discutindo para a gente poder aprender com certeza, tá? Tá aqui uma tabela de conversão, como é que você converte um para outro. Se eu pedir no exercício lá, você faça aqui automaticamente também, consultando, tá? Bom, então, gente, ó, tem unidade pra caramba para exatamente você trabalhar nessa vida, né? Uma das últimas que eu cheguei a trabalhar foi de radioatividade, porque eu comecei a fazer também o doutorado, só que eu não terminei, lá na Nucleabras, aqui no FMG, né? E era interessante como é que você mexe com a radioatividade, não tem nada a ver com o que eu aprendi na indústria, sabe? É outro jeito de perceber variável. Eu falei assim, gente, que interessante. Mas dava um pouco de medo, sabe? Eu tinha um receio de mexer com aqueles materiais lá, falar, aconteceu alguma coisa comigo. Mas eu cheguei a trabalhar com a radioatividade, sim. Então, gente, ó, essas unidades que o pessoal estava toda hora falando, né? Então, aqui, ó, barra, caloria, cavalo a vapor, galão, hectare. Igual eu falei esses dias, são unidades fora do SMI admitidas temporariamente. Esse temporariamente aqui já tem mais de 70, 80 anos. Entendeu? E não vai deixar de ser temporário, não. Ele vai virar... Ninguém troca. O cara está acostumado com aquele formato lá, né? Tem gente que falou linha de mercúrio e tal. Então, só para comentar que isso aqui não é nem sistema internacional, isso aqui nem é sistema inglês. Isso aqui é uma coisa meio da área, né? E, por exemplo, assim, e você tem que saber, tem que saber. Por exemplo, assim, eu que trabalho com essa parte de eletrônica, né? Vou falar uma coisa para vocês vão falar assim, gente, não é possível, né? O pessoal sabe que é placa de circuito impresso, né? Placa de circuito impresso, tudo bem, gente? Não sei não. Também não sei não. Placa de circuito impresso? Tá, então, não, tudo bem. Né? Eu vou colocar aqui, ó, a famosa PCB, né? Você colocou partido com... Não, não tem nada a ver com a outra. Pelo amor de Deus. Partido aí, professor. Tem comentários. Bom, aqui, ó, isso aqui é uma PCB, ó. Tá vendo? Aqui é a placa que fica o circuito eletrônico. Tá vendo? Isso aqui é uma PCB desenvolvida. Quando você compra ela virgem, né, tal, né? E, tá vendo? Ó? Então, por exemplo, uma PCB, quando você compra ela, quando você manda desenvolver, acredite se quiser, tá? Você compra ela no tamanho dela em milímetros, tá vendo? Em milímetros, tá vendo? Então você fala assim, eu quero uma placa de 100 milímetros por 15 milímetros, pronto, tá? Só que a especificação das trilhas
lá que vão passando na placa lá, que é aqueles desenhos lá, colocar os componentes, ele é dado em 1000. 1000 é o milionésimo da polegada. É uma unidade muito pequena. É o milionésimo, é uma unidade imperial. Tá? E se eu olhar a placa agora deitada assim, a altura do cobre na qual ela foi feita, ela é dada em onça. Então, para você verificar, placa de circuito impresso, você especifica o tamanho em milímetro, a espessura das trilhas em mils e a altura do cobre em onça. É desse jeito. Entendeu? Normal, tranquilo, sem problema nenhum. Tá? Então, isso mostra que, assim, às vezes, por exemplo, assim, ó, eu estou aqui no sistema internacional, estou aqui no Brasil, mas quando eu passo para passar, por exemplo, 28 gramas, perfeitamente. Tá? Só para fazer um comentário, só de curiosidade, tá? A gente está acabando a aula aqui. Hoje, você mandar fazer placa de circuito impresso na China é uma coisa muito legal. Quer ver aqui, ó, por exemplo, PCBWay. Eu já fiz lá, entendeu? Chega aqui no Brasil tudo certinho. Não, isso aqui não. Isso aqui eu não conheço, não. Vou pegar um que eu conheço. Aqui, ó. Isso é só de curiosidade para você verificar que tudo é online hoje, né? Não precisa disso aqui, não. PV, Instant Coach. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Você já chega e escreve os valores aqui, ó. Tamanho, né? Ela já coloca em milímetros. Por exemplo, aqui é uma placa de 100 milímetros por 100 milímetros. Tá vendo, ó? Ali ele aceita, inclusive, trocar para polegada, tá vendo aqui, ó? Normalmente você coloca, eu quero, sei lá, 10 placas, né? E aí, ó, ele vem aqui com o espessamento, que eu falei em mils aqui, tá vendo, ó? O espaçamento da trilha, o tamanho da trilha é em mils. E a altura do cobre é dada em onça. Tá vendo que é OZ onça. Tá vendo, ó? Então, essa brincadeira aqui, ó, se eu fosse pedir para calcular aqui, olha como é que sai baratinho. DHL é caro. Deixa eu passar aqui para um outro sistema aqui. China Post. Olha lá, $5. Né? A remessa sai mais cara, $16. Você precisa fazer 10 placas de circuito impresso na China, de 10 por 10, sai $5. Entendeu? Não tem como você competir com os caras mesmo, não. O transporte aqui é porque a gente fez outro detalhe aqui, pra você verificar como é que fica essa especificação aí. Tá vendo? Ó? E tem empresa agora que você quiser mandar fazer peça na China, né? Você passa lá o arquivo Steel, né? Que é um arquivo que é salvo, por exemplo, lá no caso do NX, no SolidEdge, no SolidWorks lá, né? Eu não sei quanto você vai pagar de imposto vindo para lá. E você manda o arquivo, os caras te entregam o negócio lá rapidinho, modelou a parte, passou no CNC e tal, chegou do mesmo jeito, tá? Então, esse que seria feito no aspecto aí. Pessoal, alguma dúvida? A gente vai para o capítulo 3 já semana que vem. Né? O capítulo 3 começa já querer desmembrar a matéria. Na que a gente passar do capítulo 3 aí é só felicidade. Vocês podem ter certeza que vai ficar bem legal. Alguma sugestão a mais aí? Alguém quer fazer um comentário, por favor? Tranquilo. Beleza? Algum comentário, alguma sugestão, por favor? Público feminino aí, ó, Isabelle e a Júlia. Como é que tá as coisas aí? Júlia, tranquilo. Tá no grupo de WhatsApp. Quer que eu ponha lá no AV? Eu ponho. Não tem problema nenhum, não. Tá? Isabela, tranquilo? Então, gente, eu agradeço a oportunidade. Semana que vem a gente continua, né? Tudo certinho. Já vai chegar setembro, né? Obrigado, então. Boa noite para todo mundo. Boa noite, tá? professor. Beleza, gente. Sucesso para todo mundo aí. Obrigado.
Ô, Samuel, a aula acabou, Samuel.